O relógio de Deus é perfeito. Francisco sempre foi um homem pontual. Durante anos, acordava às 4 da manhã para abrir a padaria da família, amassar o pão ainda no escuro e garantir que os primeiros clientes encontrassem tudo fresco ao nascer do sol. Mas havia uma coisa que, por mais que ele tentasse, não conseguia controlar: o sono de sua filha, Sofia. Aos 17 anos, Sofia sofria da síndrome do atraso de fase, um distúrbio que fazia seu corpo só conseguir dormir depois das 3 da manhã e acordar próximo ao meio-dia. Médicos receitaram remédios, terapias de luz, rotinas rígidas, mas nada adiantava. As noites eram uma batalha. Sofia chorava de frustração, Francisco orava em silêncio, e a mãe, Dona Maria, tentava consolar a ambos com palavras de esperança. O problema não era só o cansaço físico, era a vergonha. Sofia deixara de ir à escola, evitava amigos, e até os cultos na congregação cristã, que a família frequentava desde que ela era pequena, tinham se tornado um peso. Como vou adorar a Deus se nem consigo ficar acordada no horário? Ela desabafava. Até que uma tarde, depois de mais uma consulta frustrada com um especialista, Francisco entrou em casa e encontrou Sofia sentada à mesa, os olhos inchados, segurando um velho inário da CCB. Pai, eu não aguento mais. Os médicos não podem me ajudar. Só Deus pode. Aquelas palavras ecoaram no coração de Francisco como um chamado. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão de cerâmica fria da cozinha, e orou com a filha pela primeira vez em meses. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, foi um clamor simples, como de um homem que já havia tentado tudo e agora só restava confiar. No domingo seguinte, Francisco levou Sofia ao culto pela primeira vez em quase um ano. O prédio da congregação cristã no Brasil era humilde como sempre. Paredes brancas, bancos de madeira envernizada, janelas altas que deixavam entrar a luz do sol filtrada. Não havia instrumentos, nem coros ensaiados, apenas os irmãos e irmãs, vestidos com modéstia, cantando a capela os hinos que conheciam de cor. Quando Sofia entrou, alguns olharam com carinho, outros baixaram a cabeça em oração. Ninguém perguntou por que ela havia sumido. Na CCB, sabiam que cada um carrega suas lutas em silêncio, até que Deus dê a vitória para ser compartilhada. O ancião José, um homem de cabelos brancos e voz firme, dirigia a reunião. Depois da leitura da Bíblia, ele pediu que os presentes orassem pelos enfermos. Francisco sentiu Sofia apertar sua mão. Quando o ancião chamou, quem tem um pedido especial que se levante, Francisco hesitou. Não era costume na CCB expor os problemas de forma dramática, mas algo dentro dele disse que aquele era o momento. Levou Sofia pelo braço, e os dois ficaram de pé, lado a lado, diante de todos. Irmãos, Francisco começou a voz trêmula, minha filha sofre com uma doença que os médicos não conseguem curar. Ela não dorme como as outras pessoas, e isso tem roubado sua paz. Peço que orem por ela. Não houve murmúrios de piedade exagerada, nem promessas vazias. Apenas um coro de améns sinceros e mãos erguidas em súplica. O ancião impôs as mãos sobre a cabeça de Sofia e orou: Senhor, tu que não dormes nem repousas, dá a esta jovem o descanso que seu corpo precisa. Que o teu relógio seja o dela. As semanas seguintes não trouxeram mudança imediata. Sofia ainda lutava para dormir cedo, ainda acordava tarde, ainda se sentia culpada. Mas algo havia mudado. Ela passou a ir aos cultos de joelhos, mesmo que chegasse atrasada. Ficava nos fundos, ouvindo os hinos, as orações, as palavras do ancião. Uma noite, depois de um culto de quarta-feira, uma irmã mais velha, Dona Helena, aproximou-se dela. Minha filha, você já tomou a Santa Ceia? Sofia balançou a cabeça. Venha. Jesus deixou este memorial para nos fortalecer. Naquela noite, pela primeira vez, Sofia participou da ceia. Quando o pão foi partido e o vinho compartilhado, ela sentiu uma paz que não vinha de si mesma. No domingo seguinte, o ancião anunciou que haveria batismos. Sofia olhou para o pai. Eu quero, ela sussurrou. Francisco abraçou-a forte. Sabia que aquele não era um ato mágico, mas um passo de fé, e Deus honra a fé. O batismo aconteceu numa manhã fria, no rio que cortava a cidade. Sofia, vestida de branco, desceu as águas com outras almas que também buscavam renovação. Quando emergiu, o sol batia em seu rosto e ela sorriu. Não porque a doença tivesse sumido, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava sozinha na luta. O milagre não veio como um raio. Veio devagar, como a luz da alvorada. Na primeira semana após o batismo, Sofia conseguiu dormir às 2 da manhã. Na segunda, à 1. Até que 3 meses depois, seu corpo finalmente se ajustou. Ela passou a deitar às 10 da noite e acordar às 6, sem alarmes, sem remédios, como se o relógio interno tivesse sido recalibrado por uma mão divina.
No culto de ação de graças, Sofia deu seu testemunho de pé, como é costume na CCB. Não havia gritos, nem exaltação excessiva, apenas gratidão sincera. Eu aprendi que Deus não muda as coisas só porque a gente quer, mas porque a gente confia. Mesmo quando não vemos a resposta, Ele está trabalhando. Francisco, ao seu lado, enxugava as lágrimas com um lenço. Sabia que aquele milagre não era só pela filha, mas por ele também. Deus lhe havia ensinado que a fé não é medida pela rapidez da resposta, mas pela firmeza da espera. Hoje Sofia canta nos cultos com a voz clara, ajuda nas escolas dominicais, e às vezes, quando algum irmão novo pergunta como ela venceu a doença, ela sorri e diz: "Não fui eu, foi Deus. E Ele pode fazer o mesmo por você." Na congregação cristã no Brasil não há espaço para ostentação, nem para milagres espalhafatosos. Há espaço para a fé simples, para a oração sincera, para a mão de Deus que age quando menos esperamos. Francisco aprendeu que às vezes a maior vitória não é a cura imediata, mas a certeza de que no tempo dele, tudo se ajusta. Porque o relógio de Deus é perfeito, e ele nunca se atrasa. A vida de Francisco e Sofia mudou depois daquele milagre, mas não do jeito que muitos imaginariam. Não houve holofotes, nem entrevistas, nem multidões aplaudindo. O que veio foi algo muito mais profundo, uma paz que só quem já sentiu o toque de Deus entende. Francisco continuou frequentando os cultos na Universal, agora com o coração ainda mais grato. Não era mais aquele homem que só ia à igreja quando a dor apertava. Agora, ele ia porque tinha aprendido que a fé não é só para os momentos de crise, é para a vida toda. E Sofia, que antes mal conseguia levantar da cama, agora corria pelos corredores da igreja, ajudando a arrumar cadeiras, distribuindo folhetos, abraçando os irmãos com aquele sorriso que só quem foi libertado pelo poder de Deus tem. Um dia, durante um culto de libertação, uma mulher chamada Marisa chegou chorando. Ela carregava nas costas uma dor que ninguém via, um filho viciado em drogas que já havia sido preso 3 vezes. As pessoas da família diziam que era caso perdido, que ela deveria se conformar. Mas Marisa não queria conformar. Ela queria um milagre. Foi então que Sofia se aproximou. Sem dizer nada, apenas colocou a mão no ombro dela e começou a orar. Não foram palavras bonitas ou cheias de teologia, foi uma oração simples, de quem já tinha sido ouvida por Deus e sabia que Ele não desampara os seus. Senhor, a Senhora já libertou a minha vida, agora liberta a vida do filho dela. Não há cadeia que possa prender quem o Senhor quer livre. Não há vício que resista ao teu poder. Marisa chorou mais ainda, mas dessa vez eram lágrimas de esperança. E algo dentro dela mudou naquela noite. Não foi uma cura instantânea, o filho dela ainda estava nas ruas, ainda lutava contra a dependência. Mas Marisa saiu da igreja com uma certeza que não tinha antes: Deus estava no controle. E se Ele tinha feito por Sofia, poderia fazer por ela também. Dias depois, enquanto Francisco lia a Bíblia em casa, Sofia entrou correndo na sala com os olhos brilhando. "Pai, você não vai acreditar. A Marisa me ligou agora há pouco. O filho dela apareceu em casa hoje, sujo, magro, mas com uma coisa diferente no olhar. Ele disse que não aguentava mais aquela vida e que queria mudar. Ela levou ele para a igreja ontem à noite, e hoje ele está no projeto Recomeçar." Francisco sorriu, fechou a Bíblia e puxou a filha para um abraço. "Isso, minha filha. É assim que Deus trabalha. Ele usa a gente, mesmo quando a gente acha que não serve para nada. Um milagre puxa outro. Uma fé fortalece a outra." E assim foi. A história de Sofia se tornou um farol para muitos na congregação. Não porque ela fosse especial, mas porque provava que Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que sarou uma menina de uma doença que os médicos não tinham cura, era o mesmo que libertava viciados, restaurava casamentos, dava força para quem pensava em desistir. 1 ano depois daquele dia, a igreja organizou um culto de ação de graças. Não era um evento grandioso, apenas um momento de gratidão. Sofia subiu ao púlpito não para pregar, mas para testemunhar. Com voz firme, ela contou como Deus a havia curado, como havia transformado o medo do pai em fé, como agora ela via milagres acontecendo ao seu redor quase todo dia. Muitas vezes a gente acha que Deus só faz coisas grandes com pessoas grandes, ela disse, olhando para a plateia. Mas Ele usa o simples. Usa quem está quebrado. Usa quem ainda tem dúvidas. Porque o milagre não depende da gente, depende dele. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Não importa o que você está passando. Não importa há quanto tempo você está esperando. Deus não esqueceu de você. Ele está só preparando algo tão bom que quando chegar, você vai entender por que demorou. Quando ela terminou, não houve aplausos. Houve silêncio. Depois, um murmúrio de amém e glória a Deus que encheu o templo.
Porque ali naquela noite muitas pessoas entenderam uma verdade simples: os milagres não são para serem admirados de longe, são para serem vividos. E quando a gente abre o coração, Deus não só muda a nossa história, Ele nos faz parte da história de alguém mais. Francisco, sentado na última fileira, observava tudo com os olhos úmidos. Ele já não era mais aquele homem que questionava os caminhos de Deus. Agora ele sabia, a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar em quem as tem. E enquanto a música de encerramento soava, ele orou em silêncio: Obrigado, Senhor, não só pela cura da minha filha, mas por me ensinar que o teu amor é maior do que qualquer tempestade. E que no final, a vitória sempre será tua. Naquela mesma noite, enquanto Francisco saía do templo com a filha ao lado, sentindo o peso da batalha vencida, ele não imaginava que sua história estava apenas começando. Do lado de fora, uma mulher de rosto cansado chamada Marisa se aproximou com hesitação. Ela segurava um envelope amarelado e tremia como se carregasse o mundo nas mãos. Desculpe incomodar, irmão, disse ela com a voz embargada. Mas ouvi seu testemunho lá dentro e não aguento mais carregar isso sozinha. Francisco reconheceu naquele olhar a mesma dor que já havia sentido. Sem pressa, ele sentou-se em um dos bancos da calçada, ao lado da entrada da Universal, e convidou Marisa a se juntar a ele. Foi então que ela abriu o envelope e mostrou uma foto. Um menino de uns 10 anos sorrindo, mas com os olhos marcados por uma sombra que só quem já viu a doença de perto reconhece. É meu filho, Lucas, confessou ela, as lágrimas escorrendo. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. E eu não sei mais orar. Só consigo gritar. Francisco não ofereceu palavras vazias. Ele simplesmente segurou a mão dela e disse: Então grite. Deus ouve até o silêncio da gente. Mas hoje você não está sozinha. E ali mesmo, sob o céu estrelado de São Paulo, os dois se ajoelharam. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras decoradas. Foi um clamor. Marisa chorava, Francisco intercedia, e entre um Senhor, tem misericórdia, e outro eu creio no teu poder, algo começou a mudar. Dentro do templo, o pastor, que ainda organizava os últimos detalhes do culto, sentiu uma unção tão forte que parou no meio do corredor. Sem entender direito, ele saiu e se dirigiu até eles. Ao ver a cena, não hesitou, impôs as mãos sobre Marisa e declarou: Em nome de Jesus, essa criança está curada. O que o inimigo roubou, Deus restaura. Marisa não sentiu nada no primeiro segundo. Só dor, só cansaço. Mas então, como um sopro, uma paz tão profunda invadiu seu coração que ela soube, algo havia mudado. Não era uma emoção passageira. Era uma certeza. Na manhã seguinte, ela correu para o hospital com uma fé que não existia na véspera. Os exames foram repetidos. Os médicos franziram a testa, conferiram os resultados 2, 3 vezes. Até que um deles, incrédulo, olhou para Marisa e disse: Não tem explicação médica. Os tumores sumiram. Marisa não precisou explicar. Ela já sabia. Aquela noite na calçada da Universal, Deus havia escutado. E mais uma vez, o impossível se tornará real. Quando ela voltou à igreja no domingo seguinte, não foi sozinha. Lucas, agora com os olhos brilhando de vida, seguiu ao seu lado. E Francisco, que já estava lá com a filha, os recebeu com um abraço apertado. Não eram mais estranhos. Eram família. Porque é assim na Universal. O milagre de um se torna a esperança de outro. E o que começa como uma oração solitária termina em um coro de vitória. Marisa aprendeu que a fé não é sobre ter força própria, mas sobre se render àquele que é forte por nós. E Francisco, que já tinha recebido sua bênção, descobriu algo ainda maior, que Deus não nos cura só para nos abençoar, mas para nos tornar bênção. Enquanto a banda começava a tocar e os louvores enchiam o templo, Lucas, sem entender muito bem o que acontecia, puxou a camisa do Francisco e perguntou: Tio, como é que Deus faz essas coisas? Francisco sorriu, ajoelhou-se na frente do menino e respondeu: Ele só precisa de 2 coisas, meu filho: um coração que acredite e uma igreja que ore. O resto, ele faz. Naquele mesmo instante, como se Deus quisesse confirmar aquelas palavras, o pastor chamou à frente um casal que estava ali pela primeira vez. A mulher, chamava-se Ana, carregava nos braços um bebê de poucos meses, pálido e frágil. Os olhos dela brilhavam com lágrimas contidas enquanto o marido, João, segurava com força um exame médico amassado na mão. Era um diagnóstico que nenhum pai deveria ouvir: leucemia. Pouco tempo. O templo ficou em silêncio quando o pastor estendeu as mãos sobre a criança. Não havia dramatização, apenas uma autoridade quietinha, como quem sabe que está falando diretamente com o pai. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. Declarou com uma firmeza que fez até os mais céticos engolirem em seco.
Lucas, ainda de mãos dadas com o tio Francisco, viu algo que nunca esqueceria. O bebê, que até então mal abria os olhos, deu um pequeno espasmo, como se algo tivesse acordado de repente. Depois veio um choro. Não era o choro fraco de antes, era forte, cheio de vida. A mãe soltou um grito abafado, cobrindo a boca com as mãos, enquanto o pai caía de joelhos, chorando sem vergonha. É um milagre! Alguém gritou lá dos fundos. Em segundos, o templo explodiu em aplausos, glórias e lágrimas. Gente que nem conhecia Ana e João abraçava uns aos outros, como se a vitória deles fosse de todos. Porque era. Marisa, que tinha chegado ali arrasada pela traição e pela solidão, agora ria enquanto ajudava uma senhora idosa a se levantar para louvar. Ela entenderá, Deus não só restaurava vidas como usava cicatrizes para contar sua história. Seu coração, antes duro como pedra, agora batia leve, como se tivesse sido trocado por outro. Francisco, com os olhos úmidos, apertou Lucas contra si e sussurrou: "Viu, meu filho? Deus não precisa de muito tempo. Às vezes, basta um segundo de fé para mudar uma eternidade." E como se o Espírito Santo quisesse provar que aquilo não era coincidência, o pastor anunciou: "Temos um médico aqui hoje. Dr. Carlos, você poderia vir confirmar?" Um homem de jaleco branco, que estava sentado nas últimas fileiras, se levantou. Ele era hematologista, especialista justamente naquele tipo de doença. Com mãos trêmulas, examinou o bebê, checou os sinais vitais, pediu uma lanterna para olhar os olhos da criança. Depois, com a voz embargada, confirmou: "Os sintomas sumiram. A palidez, a fraqueza, não há mais nenhum sinal da doença. Isso não tem explicação médica." O templo rugiu. Gente pulava, chorava, levantava as mãos. Até quem tinha entrado ali por curiosidade agora sabia, aquilo não era religião. Era Deus agindo no meio do seu povo. Na saída, Lucas, ainda impressionado, segurou a mão do tio e perguntou: "Tio, e se a gente parar de acreditar?" Francisco parou, olhou para o céu como se visse algo além das nuvens e respondeu: "Mas como parar, meu filho, se a cada reunião a gente vê Deus fazendo o que só Ele pode fazer? A fé não é cega. Ela enxerga através dos milagres." E enquanto caminhavam para o carro, sob um céu estrelado que parecia sorrir, Marisa, Francisco e Lucas sabiam: aquela noite não tinha sido o fim de uma história. Era só o começo de muitas outras. Porque na Universal milagre chama milagre. E quem entra machucado sai curado, e pronto para curar outros. Na semana seguinte, a vida da família mudou de um jeito que nem eles mesmos imaginavam. Marisa, que antes mal conseguia sair da cama de tanto desânimo, acordou com uma energia nova. Não era só a dor no corpo que tinha sumido. Era como se o peso da tristeza tivesse sido tirado de cima dela. Ela olhou no espelho e pela primeira vez em anos, reconheceu a mulher forte que Deus tinha criado. "Francisco, hoje eu vou voltar a cozinhar", anunciou, enquanto amassava a massa do pão que há tanto tempo não fazia. "E não é só para nós. Vou levar para a igreja. Alguém lá precisa sentir o cheiro de casa, o sabor de uma bênção." Francisco, que já estava de gravata pronta para mais um dia de trabalho, sorriu. Ele também tinha notado a diferença. As contas que pareciam impossíveis começaram a se resolver de maneiras inesperadas. Um cliente antigo apareceu do nada para quitar uma dívida. O carro que estava prestes a ser vendido por necessidade de repente não era mais necessário. Até o chefe, que nunca tinha dado aumento, chamou ele no cantinho e disse: "Francisco, você tá diferente. Tá mais leve. A partir de hoje, seu salário sobe." Mas o maior milagre ainda estava por vir. Lucas, que sempre foi um menino quieto e até um pouco desconfiado, começou a mudar na escola. Os professores notaram. Ele prestava mais atenção, respondia às perguntas com segurança, e até os colegas que antes zoavam ele agora vinham pedir ajuda nas matérias. Um dia, a diretora chamou Francisco e Marisa para uma reunião. "Eu não sei o que está acontecendo com o Lucas, mas ele virou outro aluno", disse ela, folheando um caderno cheio de notas vermelhas que agora estavam azuis. "Ele me pediu para fazer parte do grêmio estudantil. Disse que quer ajudar os outros a não desistirem como ele quase desistiu." Marisa segurou a mão do filho e sentiu os olhos ardendo. "Isso é Deus, minha filha", Francisco explicou, emocionado. "Quando a gente abre a porta para ele, ele não só entra como arruma a casa toda." E foi assim que no sábado seguinte, os três chegaram juntos na Universal novamente. Dessa vez não era só para receber, era para testemunhar. Marisa subiu ao púlpito com as mãos trêmulas, mas a voz firme. "Eu vim aqui há algumas semanas arrastando minha dor, achando que não tinha mais jeito", contou, enquanto muitas mulheres na plateia assentiam, como se vissem suas próprias histórias na dela. "Mas Deus não só me curou, Ele me deu um propósito."
Hoje eu cozinho para minha família, para minha igreja, e para quem precisar de um prato quente e uma palavra de fé. Quando ela terminou, uma senhora no fundo da igreja levantou a mão. Eu também quero dar meu testemunho. Meu filho estava nas drogas, e depois que eu comecei a vir aqui e orar, ele apareceu em casa pedindo perdão. Está há 3 meses limpo. Outro homem se levantou. Eu estava desempregado, com 3 filhos para criar. Semana passada consegui um trabalho melhor do que eu jamais sonhei. A igreja inteira parecia um mar de mãos levantadas, vozes emocionadas, lágrimas de gratidão. Lucas, de pé ao lado do pai, olhou ao redor e sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Ele fazia parte daquilo. Não era mais um menino perdido no meio da multidão. Era um guerreiro de Deus, com uma história para contar e uma missão pela frente. Na saída, enquanto abotoava a camisa do uniforme da igreja, sim, ele tinha se oferecido para ser auxiliar no departamento infantil. Lucas olhou para os pais e disse: "Eu quero batizar. Quero que todo mundo saiba que Jesus mudou a minha vida." Francisco abraçou o filho com força. "Então você vai ser batizado, meu filho. E isso não é o fim. É só o começo de tudo que Deus ainda vai fazer por você." E assim, sob o som dos louvores que ecoavam pelas ruas, eles sabiam: milagre não é coisa do passado. É o presente de um Deus que não muda. E na Universal, cada história de vitória é só o início de muitas outras que ainda estão por vir. Porque quando a fé encontra ação, não há limite para o que Deus pode fazer. O batismo e o milagre que seguiu. No dia do batismo, o templo estava repleto. Lucas, agora com o coração transbordando de paz, desceu as águas enquanto o pastor declarava: sepultado com Cristo, ressuscitado para uma nova vida. Ao emergir, não eram só gotas que escorriam por seu rosto, eram lágrimas de gratidão. Aquele gesto selava não apenas uma decisão, mas um milagre em andamento. O menino que antes se afogava em revolta agora respirava esperança. Mas Deus guardava uma surpresa. Na semana seguinte, enquanto Lucas ajudava no departamento infantil, uma criança de olhos assustados, filho de uma mãe viciada que frequentava a igreja pela primeira vez, se aproximou e sussurrou: "Eu também quero ser feliz como você." Foi então que Lucas entendeu: seu milagre não era só para ele, mas por meio dele. Aquele menino, anos depois, seria outro testemunho de transformação na mesma igreja. Reflexão final: milagres não são apenas curas instantâneas ou soluções mágicas. Às vezes, são sementes plantadas na dor, que brotam quando menos esperamos. Lucas descobriu que a verdadeira vitória não estava em escapar das cicatrizes, mas em deixá-las contar uma história maior, a de um Deus que reescreve destinos. Sua vida provou que quando entregamos nossos pedaços quebrados a Deus, Ele os transforma em pontes para outros encontrarem a luz. Lição de vida: a fé sem ação é como um rio sem correnteza, parado não transforma nada. Lucas poderia ter guardado seu testemunho para si, mas escolheu agir, servindo, batizando-se, inspirando. E assim seu milagre se multiplicou. Que sua história nos lembre: Deus não nos salva para sermos ilhas de bênção, mas faróis que iluminam o caminho de quem ainda tropeça no escuro. E enquanto as portas da Universal se fechavam naquela noite, uma verdade ecoava no silêncio. Todo recomeço é um convite de Deus para escrevermos, juntos, histórias que o mundo dirá serem impossíveis.